Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando a vocês uma coisa que tem sido muito perguntada aí no canal, lá no Instagram: como identificar possíveis rompimentos em suporte e resistência. Estamos aí com todas as nossas linhas marcadas, tem vários vídeos aí mostrando como eu marco, né? Eu marco aí os gatilhos que muda aí uma região, uma tendência. Por quê? O gráfico já não precisar ficar todo dia preparando o gráfico, eu já deixo ele todo demarcado, as marcações continuam. O mercado abriu aqui nesse dia e foi muito perguntado como que eu identifico possíveis rompimentos. Eu opero o primeiro candle do dia. A forma como eu identifico é me baseando aqui no volume e no histograma. Lógico que o mercado é soberano, vai ter dia de bater meu stop, de tomar aí rompimento. Mas aqui você consegue ter uma noção, uma base. Bem, o preço aqui está buscando essa região aqui, buscou 126.690. Como que eu me baseio se ele vai respeitar essa região ou não para poder começar a trabalhar? Eu opero o primeiro candle do dia, começo a operar, eu já abriu respeitando uma região, linhas já marcadas em gatilhos. Isso aí são marcações aí no passado, eu marco em torno de 3 dias para trás. Como vocês sabem, faço toda a marcação dos gatilhos. Se você não assistiu ainda nenhum vídeo aí que eu explico sobre gatilhos, tem vários vídeos aí no canal, como eu faço essas marcações. E hoje eu vou estar mostrando como eu identifico possíveis rompimentos. Bem, o mercado abriu. Vou pôr uma ordem aqui no 126.580 de venda. E vou explicar o porquê que eu vou pôr essa ordem. Vou deixar programada mesmo, vou pôr uma ordem de venda aqui, ó. Porque o volume financeiro aqui, ele vai te dar aí... Por que que eu utilizo ele sem cor? Porque eu utilizo o volume e o histograma. O volume financeiro, aqui é o volume entrado no momento ali. É o quanto de dinheiro está entrando. Nesse momento está entrando 2 bilhões. É o valor financeiro que está entrando. E como que eu sei se uma região pode vir a ser rompida ou não? Eu aguardo, igual eu estou com essa ordem de venda aqui. E vou programar uma no 690 já. 126.690. É um preço médio baseado aí em regiões passadas, que são pontos de suporte e resistência, são gatilhos, onde eu me baseio possíveis rompimentos aqui. Vamos dar um exemplo. Se ele pegar a minha ordem aqui de venda, aqui no 690, e estava mostrando fraqueza aqui, o que vai te mostrar se ele está próximo ali a romper uma região ou não, é o seguinte. Vamos dar um exemplo. Ele tá aqui, o histograma aqui mostra a força. Pegou aqui a nossa primeira ordem, vou trabalhar ela até no 126.515. 126.515. Vou programar uma ordem de compra aqui, ó, nessa região. Descer ela um pouquinho aqui nessa região. Então, como eu estava explicando, ele começa aqui, tá sem força o histograma, ó. Não tem força, já fez a primeira, a segunda, a terceira. Então, o que acontece? Ele aqui está com força fraca de venda, ó. Já pagou. Vou colocar ela novamente aqui nessa região, aqui, uma ordem no 126.580 novamente. 580 eu coloco novamente uma ordem de venda. E vou trabalhando essas regiões, buscando aí 50 pontos, 100 pontos. Fico trabalhando dessa forma. Aqui no 126.390, eu coloco uma ordem de compra e já deixo programada aqui, ó, dessa forma. Já deixo uma ordem de compra aqui. Por quê? Porque aqui o volume está mostrando aqui que está entrando dinheiro. Tem uma região que está entrando bastante dinheiro, volume financeiro. E o que vai me mostrar se ele pode romper forte uma região dessa aqui, igual aqui, ele está sem força, ó. Vermelha, vermelha, vermelha. Agora está criando uma maior um pouquinho. O que ele me mostra se ele vai romper uma região? Ele começa a criar força. Igual aqui, pode ser que ele pegue essa região aqui, minha ordem aqui. E o que vai me mostrar
se ele vai romper essa região é se ele der uma barra de força aqui. Se ela ficar grande, começou a ficar grande e começou a descer, eu já coloco meu stop aqui, igual no exemplo. Eu coloco para me garantir a operação, eu trabalho com stop aberto neste tipo de operacional. Meu stop dá em torno de R$ 150. Mas vamos supor que eu limite aí por operação. Poderia colocar aí o meu stop aqui abaixo aqui do Prior Coach de ajuste. Poderia deixar meu stop. Eu pegou essa ordem, vou tentar sair dela aqui no 515, 126, no 515. Vou tentar sair dessa ordem aqui, ó, nessa região. O que pode me indicar que ele possa romper essa região? Aqui, ó, se ele começar a dar barra de força. Como que ele mostra que ele está próximo a romper a região? Começa fraco, quando vê o movimento começa a ficar crescente e começa a dar barras grandes. Aí eu já ficaria de fora da operação, eu não colocaria a ordem programada. Então o que vai te mostrar é o volume financeiro entrando e aqui, ó, ele começou a mostrar. Só tá aparecendo barra, vamos dar um exemplo aí, vermelha, e ela está ficando ali em movimento crescente, ele me mostra que aquela região está ficando uma região perigosa. Aí o que eu faço para estar entrando novamente? Eu aguardo ele formar aí uma barra verde e ela ficar ali em torno ali dos 50% da vermelha e coloca a minha ordem, apregou a ordem. É dessa forma que eu me baseio aí no histograma e no volume. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de nada, tá bom? Eu estou mostrando para vocês como eu evito aí possíveis rompimentos, mas acontece de tomar rompimento. Por isso você tem que trabalhar aí com gerenciamento de risco, por isso você tem que ter aí uma meta de ganho e uma meta de perda. Eu me baseio aqui no histograma e no volume. Essa é a forma como eu estou mostrando a vocês. Ele começou aqui, ó, começou a criar força de venda aqui nessa região. Tá ficando maior. Se ele chegar mais ou menos nessa região aqui, eu já poderia programar um stop aqui, ó. Poderia colocar uma ordem de compra aqui nessa região ou uma ordem de venda saindo dessa aqui. Como no meu operacional eu trabalhei com o stop aberto. O stop aberto é o que? Eu aceito perder até R$ 150. Então bateu R$ 150, eu stop a operação. Tá bom? É assim que eu opero. Me baseando aqui nessas regiões, ó, tudo isso aqui é região. Aqui são regiões de briga, ó, onde o preço tende a respeitar. Aqui tem a média móvel, tem o Prior Coach, tem a média móvel de 21 períodos. Então aqui é região de briga, região aqui que os compradores vão brigar nessa região aqui. Então vai entrar volume financeiro, vai entrar volume. E quanto maior ela se formar aqui, ó, mais chance ela tem de romper a região. Então aí no caso, por que eu fiz essa ordem? Porque o movimento está fraco. Se começar a fazer movimento longo aqui de venda, eu não trabalharia essa região. Essa ordem que eu coloquei aqui, ó, eu não colocaria. E se ele der força aqui agora de venda, poderia estar colocando meu stop aqui, ou poderia estar buscando essa região aqui, rompendo aqui a VWAP e o Prior Coach, buscando essa região. Tudo isso aqui é ponto, só demarcado em regiões aí de pontos de suporte e resistência. Então, resumindo, eu olho aqui o volume financeiro que está entrando e observo aqui, ó, o movimento começou a ficar crescente. Se tem força, começou a ficar crescente, está dando força, eu vou entrar nessa região, eu já não entro. Eu fico de fora, aguardando que ele pode romper e vir buscar essa região aqui, ó. Tá bom? Eu trabalho desta forma. Estou mostrando a vocês a forma como eu opero. Tenho mostrado lá para o pessoal do Instagram todos os dias. Às vezes eu não posto aqui no canal porque não dá muita visualização, mas eu posto lá para o pessoal lá no Instagram e mostro para ele lá todos os dias. Essa semana, fechei a semana aí com... Eu busco em torno de 150, 200 reais. Fechei essa semana aí com 670 reais. Mostrei para o pessoal lá o relatório semanal. Mostrei lá todos os dias as nossas operações. Se vocês não nos seguem, nos acompanhem. Lembrando, pessoal, que o objetivo desse canal é estar mostrando a vocês aí a forma como a gente opera. É o nosso operacional. É assim que eu aprendi esse histograma e esse volume. Foi aí, ao decorrer aí
de analisar o gráfico, de estar aí tomando rompimentos no operacional que a gente segue. Até eu recomendo, quem tiver interesse, quiser aprender a forma como eu opero, eu não tenho curso algum, tá bom? Mas estou recomendando aí o que eu fiz. Se você tiver interesse, está aí na descrição do vídeo. O valor é um valor simbólico de R$100. Você vai ganhar um curso de opções ainda para você entender lá o que é venda coberta. Então, se você tiver interesse, é só chamar nesse e-mail aí na descrição. E eu me isento de qualquer responsabilidade, pessoal, porque isso aqui é mercado financeiro, tá bom? Isso aqui foi bom para mim. Neste treinamento que eu estou recomendando, vocês não aprendem isso aqui sobre volume e histograma. Isso aqui foi adaptações que a gente fez no operacional para evitar possíveis rompimentos. Ó, a região está uma região de briga, eu estou comprado nessa região, como vocês viram, está segurando nela. Temos aí uma média de 21 períodos, tem o Prior Coach aqui, então é uma região de briga. E o volume aqui está mostrando que não tem muita força ainda. Apesar de que aqui ele já começa a ficar crescente esse movimento. E se ele romper, eu aguardo ele vir buscar essa região. Já coloco uma ordem aqui? Não. Eu aguardo ele buscar possivelmente a região, perder essa força de venda e começar a me mostrar aí barra de compra, barra verde. Aí eu coloco uma ordem de compra aqui nessa região. Esse é o nosso operacional. Tem volume financeiro. E a cor que está me mostrando aqui começou em forma crescente. Está me mostrando ali a força daquela região. Se está vermelha, está mostrando força vendedora. Se está verde, está mostrando força compradora. Por isso, eu utilizo o volume financeiro sem cor. Porque o que vai me basear a compra ou a venda ou possível força de compra ou de venda vai ser aqui o histograma. Ele só vai me indicar o dinheiro que está entrando na região. Aqui está entrando 1.860 milhões. Ó. É o que está entrando. Então, essa é a forma como eu me baseio. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Vou fazer aí todos os vídeos que eu postar, vou estar explicando o volume. Vou estar aí com ele no operacional. Para o pessoal aprender, que é muito importante. Com o volume financeiro, com o histograma, ó, já pagou a ordem. Programa ela aqui de novo? Posso sim programá-la aqui no 126.390. Posso já programá-la novamente, deixá-la programada. Uma ordem de compra aqui nessa região. E fico trabalhando nesses movimentos. Se ele buscar aqui o 126.580, ele vai... Aí eu vou tentar trabalhar ele até nessa região. Eu fico trabalhando esses movimentos aqui, ó. Por isso que fica demarcado. Essas regiões, tudo marcado. Cada linha dessa aqui, ó, é um gatilho aí no passado. Eu marco a máxima e a mínima do gatilho. Então aí são uns 3 dias demarcado, eu vou fechando o gráfico. Ó, fica todo demarcado e eu trabalho essas regiões. Se ficar mais alguma dúvida referente ao volume, pode deixar aí nos comentários. Essa é a forma como eu opero, tá bom, pessoal? É assim que eu opero, me baseando no volume e no histograma. Qualquer operacional que você for operar, se você tiver um pouco de entendimento do volume e do histograma, pode estar operando rompimento, tendência. Se você souber analisar isso aqui, fazer a leitura do volume do histograma, a chance de você obter sucesso se torna bem maior. Lembrando que mercado financeiro não se tem garantia alguma. Isso aqui é a mesma hora que ele está respeitando a região, pode entrar uma pessoa ali com milhões de contrato ali e agredir ele ali e sair estourando tudo. Aí entra o que? O nosso stop. Nós entra aqui no dedo, cancela e zera a ordem. Por isso a importância de operar com um mini contrato, se estiver começando, no mini índice. Esse operacional que eu sigo, ele recomenda operar no mini índice. Eu já opero no mini dólar, pois eu já tenho aí 9 meses de mercado, de consistência nesse mercado. Lá vai para 9 meses agora, que eu sou consistente. Hoje eu vivo total do mercado com day trade e opções e ações. Não pegou a nossa ordem aqui no 580.
Vamos ver se ele vai buscar essa região. Ó, perdeu a força de venda, ó, deixou uma barra verde, confirmando que ele está respeitando essa região, que pode aí nos indicar um possível rompimento. Ó, tá criando uma forçazinha de venda, mas a gente ainda deixa a nossa ordem aqui, ó. E se ele começar a formar uma barra muito grande, eu já não coloco ordem nessa região. Ele vai pegar essa ordem e aqui eu já não coloco, porque ele possa ser que ele venha romper essa região, romper a média, o prior coat. Vamos ver se vai pegar essa outra ordem nossa. Pegou. A nossa saída dela vai ser no 126.510. Vou colocar uma ordem de venda nessa região. Eu coloco as minhas saídas geralmente aí nos pontos demarcados. Coloco já uma ordem aqui embaixo no 126.250? Não coloco. Aguardo, se caso ele vier romper aqui, aguardo a força que ele vai formar aqui. Se formar barra grande, eu já fico já um pouco receoso, já que ele possa vir sair rompendo e buscar essa média de 72 períodos. Eu utilizo essas médias como pontos de suporte e resistência. Foi o operacional que deu certo, apagou a operação. Vou colocar novamente aqui de novo, 126.390. Coloco ela novamente. Vou colocar a ordem novamente. Pegou a nossa ordem no 126.390 e vamos pôr a saída dela no 126.510. Aqui vamos pôr a nossa saída. O que mostra se uma região pode ser rompida também? Começou várias vezes, vai lá, respeitou uma, duas, três, quatro vezes. Já começa a ficar atento com o histograma, já começa a ficar de olho, que é como uma parede. Você vai batendo, você bate uma vez e nada, bate segunda vez, ela começa já a trincar, bate terceira vez e na quarta, na quinta vez você atravessa ela. Então já começa a observar isso também. Ele já respeitou várias vezes essa região, então a gente já fica um pouco mais atento no volume e no histograma aqui, ó. O volume é para ver o dinheiro que está entrando, se está sendo agredido ali com dinheiro ali, com volume, se está entrando muito dinheiro na região. E o histograma é a força ali do movimento ali que está se formando. Igual agora, o movimento é de compra, mas eu ainda deixo essa ordem aqui. Se ele começar a deixar a barra grande, essa outra aqui eu já poderia já retirar, eu já não deixo, ó. Porque se ele fizer uma barra grande aqui, ó, como já está entrando aqui bastante dinheiro, está chegando a quase 4 bilhões, então eu só deixo essa ordem aqui, porque ele possa vir a romper, e o que vai me mostrar se eu entro nessa ordem aqui vai ser ele perder essa força aqui, ó, se caso ele vir, né, a dar uma força compradora. Então essa é a forma como eu opero, que eu mostro a vocês aí no canal, como eu mostro lá no Instagram. No Instagram, quem nos segue vê todos os dias lá os nossos resultados. Ele está respeitando essa região. Vamos ver se ele vai buscar o 580. Vou deixar nossa ordem aqui mesmo, que ele está começando uma pequena força de compra. Coloco aqui uma ordem de compra aqui nessa região, no 126 aqui 400. Não, por enquanto não. Eu aguardo, que ele está mostrando força de compra.
que ele está respeitando essa região, mas já tem várias vezes que ele bateu. Então eu fico aguardando aqui, ó, pelo histograma. Está com pouco volume ainda nessa região. Poderia colocar uma ordem aqui, ó, no 390 novamente. Está perdendo a força compradora. Se você se baseando aqui em cima do volume do histograma, vai te ajudar muito aí na sua operação. Ele está começando a ter força de venda. O volume financeiro está em torno de 2,5 bilhões. Começou a criar força de venda nessa região. É uma região ainda que está fraco a venda. Programar uma ordem no 126.390. Deixar uma ordem programada nessa região no 390. O volume ainda de dinheiro está fraco, mas começou a mostrar que é um movimento crescente em venda. Está começando a mostrar movimento crescente. Ó, não vou entrar no 390 por enquanto, que ele pode ser que ele vai romper. Ó, começou a mostrar força, ó. Olha aqui como que ele vai mostrando um possível rompimento. É dessa forma, ó. Quando ele está para romper, ele começa a perder a força compradora, ó, começa a mostrar movimento crescente. 126.245. Posso deixar uma ordem. 245, mas eu não coloco ela programada ainda. Não deixo ela ainda. Se ele fizer, ó, como tá mostrando ainda força, ó, força vendedora, olha para vocês verem. Eu ainda não ponho ela. Eu aguardo ele perder essa força e formar uma barra verde aqui. Quando o volume aqui formar uma barra verde, respeitar mais ou menos aqui nessa região aqui os 50%, eu coloco a minha ordem aqui, ó. Por enquanto não, que ele ainda está indo. Então quando ele está descendo, ele pode ir estourando tudo. Aí quando ele voltar à região que ele respeitar agora, ou se ele vai voltar e vai respeitar aqui o 126.390, eu ponho uma ordem de compra aqui, ó. 126.390. Agora, se ele voltar, eu deixo uma ordem de compra ali, ó, nessa região aqui, ó. No 126.390. Aqui eu colocaria uma ordem de compra, ó, nessa região, ó. 126.390. Mas o que vai me mostrar isso é aqui, ó, o volume financeiro e o histograma. Aqui no 126.245, eu já deixo uma ordem de compra, mas eu aguardo ele primeiro ele confirmar aqui com a barra verde. Que ele ainda está com força ainda vendedora. Ó. O tamanho da barra que ele deixou vermelha. Então eu aguardo ele perder essa força para me voltar a operar essa região. Então eu fico de fora. Se eu tivesse alguma operação aqui, eu estaria aí dentro do meu stop. Meu stop dá em torno de R$150. Bateu R$150, eu zero. Eu trabalho com stop aberto. Mas quem aí tem pouco capital, eu busco aí, aceito perder 1% do meu capital. Se a pessoa tem um capital baixo, está operando aí com R$100, R$200, está numa ordem, por exemplo, de compra aqui. Colocou uma ordem de compra e ele rompeu. O que ele faz? Poderia colocar aí o seu stop, que daria um stop em torno aí de 260, 250 pontos. Poderia colocar ele aqui nessa média aqui, ó. Colocar o stop aqui na média de 72. Você tomaria um stop aí em torno aí de R$40, R$50. Seu stop financeiro nessa região. Então, pessoal, não tem muito segredo. É só você analisar aí o volume financeiro. Tá entrando dinheiro nessa região. O volume tá mostrando que tem bastante dinheiro
5 bilhões aí, né, entrando. E o histograma está mostrando força de venda. Eu ainda continuo como venda, ainda não faço nada. Enquanto não me confirmar aqui com a barra verde, para começar a entrar nessa região. Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer em respondê-los. Se vocês não nos seguem no Instagram, nos acompanhem lá, tá bom? Se tiver interesse aí no operacional do rapaz, o curso que eu estou recomendando, é só chamar nesse e-mail na descrição aí. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.